Olá, boa noite para todo mundo que está entrando. Só aguardar o Diogo aqui, nosso convidado de hoje, entrar. Agora foi. Oi, Alessandro. Oi, Diogo, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô sim, agora tô. Ah, perfeito, perfeito. E aí, Tudo tudo bem? bem? Boa noite, bem-vindo aqui de Boa volta. noite. Obrigado, obrigado, Agora para o outro obrigado. projeto, né? Nosso projeto aí do Isso, Conhecendo Sua Futura Profissão. E hoje você vai dividir um pouquinho aí com a gente do mundo do direito. isso. Obrigado pelo convite. Espero Nada, poder ajudar imagina. com o projeto. Vai sim, com certeza. Você apresenta um pouquinho, Diogo, para a galera, o que que você faz, tal. Então, meu nome é Diogo Folstete. Eu sou advogado, formado em Direito pela UFRJ. Sou especialista também em Direito Tributário e atuo com minha própria sociedade de advocacia, meu próprio escritório. E estamos aí na advocacia, já estou há quase, salvo engano, 9 anos, 8 anos, vou fazer agora em setembro. E estou gostando, é uma profissão ótima, espero poder influenciar aí positivamente as pessoas que estejam pensando, objetivando entrar na profissão a, a ingressar nela. Ah, legal, obrigada. E aí me conta um pouquinho, como é que você definiria a profissão de direito, né? Então, Pergunta assim, o difícil, né? direito Filosófica. definir assim uma profissão é complicado. Mas assim, há muito tempo atrás eu me lembro de ter visto uma entrevista de um ex-advogado-geral da União, o Senna Adams. Ele descreveu a profissão assim: o objeto da profissão do advogado não é a lei, é o conflito. Então, como eu posso definir a profissão? O advogado é aquele sujeito aquele profissional que busca resolver os conflitos, que busca defender o direito de alguém, né, mediante um conflito que está para ser instaurado, ou Uhum. até mesmo de uma maneira preventiva ele busca solucionar aquele conflito antes mesmo que ele surja. Então, acredito que essa seja. Existe, claro, definições, é aquele que busca justiça, Uhum. mas eu acho que A definir melhor como definição é essa. aquele que resolve o problema, aquele que está tendo algum problema iminente, ou já existe um problema em tona, à tona, e que vai solucionar. Ah, perfeito. Gente, uma coisa que eu sempre esqueço de falar no início, eu sempre lembro depois quando a gente começa. Podem mandar perguntas, tá, gente? Ao longo a gente vai parando para fazer as perguntas que vocês forem mandando aí. Ok? Hum. E explica pra gente um pouquinho, Diogo. Eu sei que você fez lá na FRJ, mas de uma maneira geral, como é que é o curso de graduação em Direito? Então, o curso, ele geralmente ele dura 5 anos, tá? Algumas graduações demoram 4, direito especificamente demora 5. Eu já fiquei sabendo de uma ou outra faculdade que pode ser 6. Salvo engano, na época que eu estava fazendo vestibular, salvo engano, a UF eram 6 anos. Não sei se mudou. Não, agora já tá em E 5. já está em 5. Tá Posso de estar 5. errado também, mas havia uma conversa na época que tinha uma que eram 6 anos. É um curso bem interessante, né? Ao longo desses 5 anos, a pessoa vai aprender um pouco de cada área do direito, né? Fora aquelas matérias introdutórias, né? Que não tem muita, vamos dizer assim, aplicabilidade prática, mas Tipo são quais? dadas no metodologia, filosofia, história, sociologia do direito, economia voltada ao direito, que, pelo menos no meu exemplo pessoal, apesar de na prática elas não
pelo menos da maneira que foi dada na faculdade. Elas não, parece que os professores eles tiveram uma certa dificuldade em compatibilizar com o direito. Mas é aquilo, a Uhum. gente sabe que em toda faculdade, todo curso, os 2 primeiros anos, você vai aprender um monte de coisa que você não vai usar e tem que passar. E é isso, não tem o que reclamar. É só É o que eu aqueles já 2 anos brinquei aqui em ali. outra live. São os 2 anos pede para sair, né? Em psicologia a gente também tem esse. Não chega a ser 2 anos, um ano e meio, que são as disciplinas tipo assim, pede para Exatamente. sair. E são os anos que mais tem desistência, né? Que a pessoa, às vezes, Uhum. garoto, né? Garota que acaba de fazer 18 anos, entra na faculdade e acha que já vai aprender as leis, aí chega sociologia. Não que não seja importante, não seja interessante, mas para muitos talvez não seja. Você tá com uma expectativa e a realidade é outra, né? E às vezes uma Uhum. falta de visão a longo prazo, de saber que você vai ter aquelas disciplinas mais práticas, né, acaba fazendo a pessoa, então não é isso que eu queria, né, e desistindo do curso, Sim. né, mas de E, uma maneira geral, perdão, fala. não, pode falar, pode completar. Né, não, mas de uma maneira geral, a pessoa, passados esses 2 anos iniciais, né, aí um adendo, nesses 2 anos, não que a pessoa não vá aprender nada prático, vai, mas uma quantidade diminuta, né, reduzida. Uhum. Então, que aliás, vai aprender matérias muito importantes. Eu, por exemplo, aprendi direito constitucional nos primeiros períodos, teve o direito civil também. Então, são matérias extremamente importantes, mas o grosso são aquelas sem aplicabilidade prática. Mas perdão, eu te cortei aí no. Não, eu ia justamente te perguntar, você falou, muita gente acaba vendo que não tem muita prática, muita aplicabilidade ali no início do período, no início da faculdade e tal. E aí eu ia justamente te perguntar, uma coisa que eu sempre oriento muito, né, muitos alunos de vestibular, terem pelo menos uma observação prática, né? Não se fecharem ao que é visto apenas nas disciplinas da graduação para definirem Uhum, se gostam ou não daquela carreira, né? E aí eu queria uhum. saber, dentro da graduação de vocês, é obrigatório estágio? Entra em qual período? Como é que é isso? Então, o estágio em direito ele é obrigatório. Você pode fazer o estágio tanto fora da faculdade, seja escritório ou nos tribunais, nas varas e, enfim, outros órgãos dos tribunais, órgãos públicos em geral, principalmente aqueles que lidam com processos judiciais, como por exemplo a Advocacia Geral da União, Ministério Público, Defensoria Pública, eu já falei escritórios, mas Uhum. também a pessoa que, ou às vezes, não tem desejo de, de ir para uma atividade externa, que também é incomum, mas existe. Aquela pessoa, não, eu só quero, eu quero, por exemplo, ser pesquisador. Ou eu Docência. não Uhum. quero, né, eu não quero ter uma atividade prática, eu quero ser professor, né? Entre outras coisas que não sejam compatibilizadas com a atividade prática, né? Por exemplo, eu em um determinado momento eu fiz monitoria e com a Uhum. monitoria eu era monitor, né? E nesse momento não havia uma compatibilidade de horário, até mesmo de para estagiar. Aí nesse sentido existe também os escritórios modelo da faculdade, Uhum. né? Então também é uma possibilidade de você atendendo nesses escritórios modelo, que pelo menos eu acredito que a grande maioria das faculdades tenham, tá? Ah, tá certo. Todas que eu conheço têm escritório modelo. Não sei se existe Uhum. uma ou outra assim mais desconhecida que porventura não tenha. Uhum. E a pessoa também vai estagiar ali, tendo um atendimento ao público, né? Tendo uma experiência ainda que mínima da prática, da Sim, prática sim. E jurídica. vocês podem começar a estagiar em qual período? Olha, o estágio ele se torna obrigatório nos 4 últimos períodos da faculdade, tá? Uhum. Ele é, ele é,
assim, tem o obrigatório, tem o recomendado de uma maneira informal, que Uhum. é a partir do quarto, quinto, sexto período, quando você já está no meio da faculdade, ou seja, você já sabe de alguma coisa. Eu, por exemplo, eu comecei a estagiar, salvo engano, foi no terceiro. Foi na Defensoria Pública como voluntário, né, para Uhum. ver como é que era. Teve, foi importante em certo grau, porque você conseguia ver como é que era mais ou menos ali a dinâmica. Mas é aquilo, você não sabe quase nada de direito, e é Senta limitado o ali, vai quanto você vai poder aprender. atuar. É, Uhum. exatamente, exatamente. Então tudo tem o seu momento, né? Uhum. Claro, por exemplo, tem escritórios que contratam como estagiário pessoas que estão iniciando. Mas eu particularmente não recomendaria, porque iniciando no curso, que eu digo. Uhum. Uhum. Porque você possivelmente só vai fazer trabalhos extremamente burocráticos, é, não vai aprender nada. Provavelmente você, de uma maneira assim mais falando assim mais abertamente, o escritório vai ter um benefício que vai pagar pouco, mas por outro lado vai ter um funcionário que vai fazer aquele serviço, né, muito mais barato. Mas Uhum. é aquilo, aí vai de cada um, que às vezes a pessoa É. pode estar precisando de, de dinheiro, às vezes para pagar a faculdade. E também, às vezes, pode querer mesmo, não, eu quero trabalhar e tudo mais para já ir aprendendo. Então, fica muito de cada um. Não existe o momento perfeito. Isso vai de cada um. Entendeu? Mas o recomendado é que a partir do meio do curso a pessoa já esteja. Dá uma travada aqui na imagem do jogo. Oi, travou aqui tua imagem. Voltou. Ah, tá. Você estava Eu dizendo que estava é a partir falando. do meio da faculdade. A enfim, em resumo, a partir do meio da faculdade é o momento ideal, pelo menos foi para mim, né? Claro que cada um tem o seu tempo, Uhum. mas enfim, Foi o e é teu o mais momento comum. ideal. Foi meu momento e eu vejo também que é o mais comum, assim, as pessoas em sua grande maioria lá pelo quarto, quinto, sexto já estão, você já vê aquela pessoa de camisa social, tem um outro que já quer. Travou de novo. Deixa eu só verificar aqui se é a minha internet por acaso. Mas acho que não. Travou de novo. É isso é que eu tava tentando ver, mas eu acho que a minha tá ok. Vê a sua aí. A minha também, tá direitinho aqui. Tá? Vai entender. Enfim, você tava dizendo da É, galera que começa a ir de camisa social, e aí você ia dizer um outro que ia aparecer e falar alguma exige de coisa. terno, vai de terno, mas enfim, de uma maneira geral, os escritórios geralmente eles exigem que o estagiário vá de terno, né? Mas Sim. acaba sendo um orgulho pro jovem estudante chegar lá no curso já de terno. Enfim, é só questão da faculdade. A faculdade tem dessas, tem dessas. E vocês têm que passar por todas as áreas do direito no estágio ou não? Vocês podem escolher uma área e seguir em um estágio só? Não, a gente é completamente livre para escolher em que área do estágio vai. Cara, vai. Entendeu? Eu, particularmente, eu Uhum. estagiei, todos os meus estágios foram na área tributária, exceto da Defensoria Pública, que foi Uhum. na área civil, ali em atendimento ao público, né? Mas o restante. Mas, enfim, cada um também escolhe, que aliás é muito importante. Às vezes tem aquele estudante que ele já tem mais ou menos uma noção do que ele queira, Cara, é só. Uhum. focar naquela área.
Tenta ver, se for para escritório, ver escritórios que sejam referência naquela Uhum. área. Ou até mesmo órgãos públicos, você já consegue direcionar mais ou menos, a depender do órgão. Uhum. Enfim, empresas também. Né? Ah, bacana. Se você já tem uma noção, né? São poucos os que têm uma noção assim mesmo do que qual área que gosta. Uhum. Mas para esses que já têm, o ideal também é aproveitar esse momento. Assim. Ou também, por outro lado, existem aqueles que não, eu quero conhecer várias áreas. E fica um ano numa área, ou vai para um escritório que atua em várias áreas, aí você fica ali no meio, fazendo um pouco de cada coisa, depois de um ano vai para outro. Né? Tudo Uhum. é. Aí vai de cada um também. Aí vai de cada um. Ah, bacana. Bom que dá essa flexibilidade, né? Uhum, exato, E, exato. e outra coisa que eu ia te perguntar é se, assim, essa pergunta, na verdade, vou dividir em algumas partes para você, porque eu sei que no caso de vocês tem algumas particularidades, né? Se o curso Uhum. prepara para o desempenho profissional ou se tem a necessidade de, às vezes, complementar com cursos fora, enfim. Então, depende do que a pessoa queira fazer, entendeu? Porque eu gostei da faculdade, achei que a faculdade ensinou muito bem, entendeu? Mas eu acho que a pessoa que seja aquele aluno modelo, ele faz bem a faculdade, ele faz um estágio bom, estuda bem para a OAB e obviamente passa, né? Porque senão não pode nem ser advogado. Essa Era pessoa. essa outra parte da pergunta que eu ia te fazer. Ah, tá. Essa pessoa certamente vai ter uma boa noção para atuar, entendeu? Uhum. Certamente essa pessoa vai conseguir atuar bem e principalmente em processos de menor complexidade, tá? Mas, de qualquer maneira, é fortemente recomendável que a pessoa, ao sair da faculdade e já tenha um direcionamento de que área ela vai atuar, que ela ingresse numa pós-graduação, porque ela vai se aprofundar naquela área e certamente irá ter uma desenvoltura muito melhor e alcançar melhores resultados naquela área. Não que ela não consiga na vida prática. E na vida Uhum. prática também você aprende, às vezes aprende muito mais do que você aprendeu na faculdade. Né? A verdade é essa. Sim. Mas você agregando a vida prática mais uma pós-graduação, o aprendizado é potencializado. Uhum. Então, é importante fazer uma pós, especialmente uma boa pós, numa boa instituição, que existem muitas instituições, muitos cursos de pós-graduação que você vê na internet, que, nossa, você vê pela ementa, você vê pela até a forma que é anunciado, você vê que aquilo só a pessoa não vai aprender muito bem, entendeu? É É. Isso é muito uma mais coisa para muito título. Isso é uma coisa muito interessante, Pode até na falar. própria graduação, né? A gente buscar a grade do curso, né? Ver como é que é o arranjo ali das disciplinas, isso também é uma coisa muito importante para a Uhum, gente escolher, né, exatamente. o lugar que a gente vai estudar. Isso é muito importante. Exatamente. Fazer uma boa pós, que aí certamente a pessoa vai estar muito bem preparada para. Se não é para qualquer coisa, mas para quase tudo. E o que não tiver preparado vai estar preparado para se preparar. Vai saber obter a informação que ainda não sabe. Então, né? Certíssimo. E aí você falou uma coisa super importante, né? Que era a questão da OAB. O curso de vocês tem essa particularidade, né? Você não pode sair da graduação já atuando. Né? Diferente, por exemplo, do meu, né? Exatamente. Onde eu saio e me registro no Conselho Regional de Psicologia do estado, Uhum, né? Da região do estado que eu estou, e posso exercer. uhum, Né? No caso de vocês, não. sim. Então, assim, quem vocês terminam a faculdade e depois que terminam a faculdade que podem fazer a prova da OAB? E quem não passa na OAB, o que pode fazer? Como é que funciona isso? Então, na verdade, não sei se isso mudou, acredito que não. Você pode fazer a prova da OAB até um ano antes de se formar. Então, quando você está nos dois últimos períodos, você já pode fazer a prova da OAB. Foi meu caso, por Uhum. exemplo. Eu fiz no último período, assim, no limite entre a graduação, nos últimos meses de graduação, eu estava fazendo as duas provas.
né, a não específica, né, aquela que é conhecimentos gerais do direito, e depois a discursiva, que é a de uma matéria que você escolhe. Só um detalhe, é uma particularidade do direito, mas outros cursos também têm, como por exemplo ciências contábeis. Também tem uma Ah, prova de é? suficiência. Ó, É, vou saber. é, pois é. Aí, mas enfim, você pode fazer antes dessa prova, inclusive a maioria faz antes, que Uhum. você quer sair da faculdade já preparado, já pronto para advogar. Né? Ah, tá, e se a pessoa não passa na prova da OAB? Bem, a primeira consequência dela não passar na prova da OAB é que muito provavelmente ela vai tentar fazer a prova da OAB de novo. Tá, mas o que, que ela faz profissionalmente, né, Isso. até, né, a pessoa fica num limbo, porque ela, a não ser um ou outro que não precise, não queira, ou esteja fazendo só por desencargo, mas é a grandíssima minoria. Porque ela vai, provavelmente, se ela já estiver trabalhando, ela vai estar num ambiente que todo mundo, ou a grande maioria, tem OAB, todo mundo está atuando, e ela vai estar limitada ali num limbo. Mas tá, o que, que ela pode fazer? O que, que uma pessoa pode fazer sem a OAB? Bem, não é pequeno o arcabouço de atuações dessa pessoa. Se for uma pessoa que queira fazer um concurso público, muitos concursos públicos você pode fazer, como por exemplo técnico, né, que Uhum, exige apenas o nível médio, uhum. até analista, que exige nível superior, pode se fazer também. Salvo engano, algumas profissões você não precisa ter a OAB. Eu acho que delegado não precisa. Eu não vou dar certeza, mas eu sei que tem Uhum. um outro cargo público que é jurídico, mas que não exige a OAB. A pessoa ela também pode lecionar, caso ela queira, caso ela, necessariamente, não necessariamente, mas em grandíssima maioria ela vai precisar ter um mestrado, ou até mesmo um Uhum. doutorado, mas para alguma eventualidade vai que ela consiga numa faculdade ou num cursinho, mas também não é o comum, porque a faculdade geralmente precisa de uma titulação no mínimo após graduação, né? E o cursinho, geralmente as pessoas que eu vejo que lecionam em cursinho ou são profissionais já fincados na área, ou são pessoas que também eram concurseiros e se desenvolveram muito bem, passaram em mais de um concurso, ou fizeram aquele respectivo cursinho e foram muito bem naquele e acabam sendo contratados. Uhum. Então, também não é muito comum a pessoa que não tem a OAB, assim, aquele que se formou e não passou, né? Mas na área privada pode atuar em empresa ou escritório, mas claro com uma grande limitação. Vai acabar fazendo algum trabalho mais burocrático. Acredito eu que até empresa, isso aí é uma crença minha, enfim, estou tirando do meu conhecimento, que uma empresa tenha um certo, empresa mesmo, tenha certas Uhum. restrições em contratar alguém sem OAB, porque provavelmente ela vai receber um salário menor por ela não ser uma advogada, essa pessoa, mas geraria um risco dessa pessoa lá na frente depois processar a empresa falando que atuou como advogado, mesmo não tendo OAB, e depois pedir o que a gente chama de Sim. desvio de função e acabar Uhum. prejudicando a empresa. Então talvez tenha essa restrição. Tá? Mas Sim. enfim, é muito restrito para alguém que não passa na OAB. É quase que necessário. Entendi. E o Ivan mandou aqui uma pergunta: se é difícil passar na OAB? Então, né, estatisticamente é difícil. Né, Você eu tem as não sei agora, estatísticas de quantos alunos passam e quantos não? eu não tenho a atual, mas eu me lembro Uhum. que na vez que eu fiz a OAB, eram pouco menos de 20% das pessoas que eram aprovadas. Nossa, é muito É, pouco. é, eu, É quase um outro na, vestibular, então, né? exatamente. Porque, sem qualquer pudor, a graduação de direito é uma graduação muito tranquila. É uma graduação fácil.
A pessoa pode vir a reprovar uma ou outra matéria, mas ela vai se graduar. A pessoa vai se graduar. Mas é aquilo. Não necessariamente ela vai estar preparada para o mercado, para a atuação. Uhum. E a prova da OAB ela se faz muito necessária. Mesmo com a OAB, a gente vê um ou outro profissional que, sabe, deixa muito a desejar. Imagina sem a OAB, entendeu? Então, assim, claro que na hora que eu estava fazendo a prova, eu detestava. Isso é desnecessário. Pô, tô aqui em dezembro estudando. Mas hoje eu vejo, né, conhecendo o mercado, conhecendo quem atua nele, que é muito importante ter essa prova. Né? Eu realmente não sei como é que está a estatística hoje. Na minha época eram 20% que aprovava. Eu acho que, pelo menos até quando eu fiz a OAB que eu fiz, foi a que teve o menor número de aprovados. Foi quando eu fiz. Mas, curiosamente, a minha eu não sei quantos que foram aprovados. Então, provavelmente deve ter sido menos de 20%. Né? Mas, até Caramba. então, era 20%. A título de curiosidade, ciências contábeis me falaram que é 50%. Já fica pelo menos um pouco Então, mais tranquilo, né? já fica para aquele que quer fazer ciências contábeis, só estudar um pouco que vai, né? O de direito não, tem que ficar ali, tem que estudar, não adianta, tem que estudar. Tanto é que muitos que fazem a OAB depois engrenam em concurso. Já Uhum. viram para já direcionam o estudo para cursinho e aí seguem, Segue, né? entendeu? Porque já está naquela pilha. É. E quais são as especialidades possíveis, assim, no mundo do direito? São muitas, né? As mais clássicas tem o direito civil, né, Uhum. que vai atuar com obrigações, contratos, enfim, todos os atos da vida civil, a adoção, casamento, divórcio. A gente brinca que vai desde o início da vida até a morte, que cuida desde o nascituro até o testamento. Esse é o direito civil. Né? Tem o direito do consumidor, que apesar de pegar muitos dos regramentos do direito civil, é tido como um ramo autônomo do direito por conta do Código de Defesa do Consumidor. Tem o Uhum. direito trabalhista, que cuida das relações de trabalho. Tem o direito tributário, que cuida dos tributos, que são os impostos, taxas, contribuições. Tem, que mais? Tem direito internacional, cuida das relações internacionais. Direito penal, que eu tinha um professor que ele brincava e falava: o direito penal é o direito do brasileiro, que você liga na televisão e é só o que você vê. E realmente é o direito mais comum. Né? Porque existia essa questão do direito civil, né, que era o direito do direito, mas o penal, para a nossa realidade, é mais comum. Tem o direito ambiental, que cuida questões, obviamente, ambientais. Tem que mais? Direito previdenciário, questão de aposentadoria, outros benefícios. Direito marítimo, que cuida de um monte de coisa relacionada ao mar, desde acidentes da navegação, acidentes e fatos da navegação, até contratos. Né? Direito agrário, tem direito da mineração. Enfim, assim, São o que eu muitos. quero dizer é, tem um ramo do direito para cada coisa. Assim, então, né, mas é claro, a Pensa em pessoa cada área da provavelmente. tua vida. Provavelmente vai ter uma área do É, direito para cada uma delas. exatamente, exatamente. E não que a pessoa vá trabalhar ou tenha que saber todas essas áreas. Uhum. Eu, particularmente, tenho muitas dessas áreas que eu passo para outros colegas. Por exemplo, direito previdenciário, que eu acho um ramo do direito muito específico, e eu prefiro, ao invés de cometer uma impropriedade, eu prefiro passar para alguém especialista. Eu sei que tem colegas que não sabem nada e fazem. E se der certo, deu. Se não der certo, eu não atuo dessa maneira. Mas também a pessoa tem que ver o que ela quer. Se, por exemplo, se ela for atuar num órgão público, numa procuradoria, enfim,
ela provavelmente ela tem que estar preparada para atuar em várias áreas do direito, né? Ela pode ser remanejada para outra divisão em qualquer momento, então ela tem que estar preparada. A pessoa que vai advogar por conta própria, ela tem que saber pelo menos as áreas básicas, né? Eu diria que é civil e é trabalhista, e enfim, e outra área de interesse. E também isso depende muito de onde a pessoa esteja localizada, né? Quem Uhum. atua num escritório, por exemplo, numa capital, provavelmente essa pessoa está mais tendente a atuar numa área mais específica, diferentemente se for atuar num escritório no interior ou no Sim. município menor, que vai ter que fazer mais coisas. E fora tem áreas mesmo que tem relação de onde você está. Por exemplo, se você morar no interior do Mato Grosso, você não vai atuar com direito marítimo, né? E nem se você morar Em vez de você numa não morar na capital, capital, você não vai trabalhar com direito agrário. agrária, exatamente, dificilmente. Então também a pessoa, né, tem que estar preparada para essas questões de onde é que ela mora, de onde é que ela vai trabalhar, né? E ser realista, né? E ser realista. Olha, eu moro numa cidade pequena, então dificilmente A eu não ser vou que a pessoa tenha ser planos de ir para outro lugar também, né? Sei lá, fiz minha exatamente, faculdade aqui, mas tenho exatamente, planos de voltar para um outro lugar, então vou fazer exatamente, especialização aqui porque eu vou voltar para lá, né? Enfim, exatamente, exatamente, né? exatamente. Isso aí. E eu ia te fazer alguma outra pergunta das áreas de atuação. Esqueci, daqui a pouco eu vou lembrar. É... Foi alguma coisa que você falou, gente. Eu ia parar e ia te perguntar. Ah, lembrei. Você falou de direito internacional, né? Como é que você diferenciaria direito internacional das relações internacionais? Até onde vai a atuação do advogado que trabalha com direito internacional e de quem trabalha com relações internacionais? Olha, é uma boa pergunta, porque o direito internacional, né, é dividido em dois ramos, o direito internacional público e o direito internacional privado. Ainda Uhum, tem isso, tem o ramo que se divide em dois, né? Ainda tem isso. O direito internacional, por exemplo, eu posso citar processos de extradição, uhum, você pode atuar até administrativamente com reconhecimento de cidadania, a aplicação de tratados internacionais, às vezes tem um advogado que é especialista em direito internacional, ele tem um conhecimento maior do que um tratado internacional versa sobre determinada matéria. entendi. Né? Então ele pode também aplicar o direito internacional no direito interno. Então tem um tratado internacional que ele tem força normativa no Brasil, Uhum. porque o Brasil é signatário desse respectivo tratado, e por esse motivo ele é aplicado em determinada causa. Até mesmo, muito tempo atrás, eu vi uma processo trabalhista em que, agora eu não vou me lembrar qual era o tratado, talvez até o final da live eu me lembre, em que foi resolvido por causa de um tratado internacional que o Brasil não era nem signatário. E foi aplicado, não, era uma. Loucura, mas enfim, não era nem signatário. Aí é uma norma complementar ao direito. Mas o Brasil nem assinou. Mas, exatamente. É aplicado. Então, imagina você saber que tem um advogado especialista em direito internacional pode ajudar muito, né? Olhar para O isso com resto. um pouco mais de cuidado. Exatamente, exatamente. Um pouco mais de cuidado. Mas e o Relações Internacionais, infelizmente, eu não posso responder porque eu Uhum. não tenho Mas já foi muita. ótimo, porque já deu para ter uma boa ideia de até onde, o que é o direito internacional ali, qual é o limitador, né? Deu para ter uma boa ideia. Uhum. Bem legal. O Ivan está perguntando aqui qual a área mais escolhida para quem se formou recentemente. Geralmente quem Olha, se forma escolhe alguma área assim mais específica. olha, escolher também pode ser uma coisa complicada, porque às vezes a pessoa simplesmente ela é direcionada pela própria vivência dela. Então, por exemplo, entrou num escritório e é numa determinada área, Uhum. você tende a seguir naquela área. O que eu posso dizer assim, quais são as áreas mais cobiçadas do direito?
Por exemplo, a Ok. área tributária é uma área que todo mundo salta os olhos, porque é uma área que envolve muito dinheiro. Então, Uhum. em tese, a pessoa, não, eu quero ser rico, então vou fazer tributário. Essa é a conversa que se tem. Eu achei Quais são ótimo as porque na áreas mais. última live a médica era anestesista. E aí, justamente, né? Porque escolheram Então. anestesista e botaram porque quer ser rico. Eu É, falei, gente, tô toda a carreira, tem uma é, especialidade para ser rico, né? não, mas no direito tem várias áreas que para quem quer ganhar dinheiro, na verdade, tirando uma ou outra, muitas das áreas você pode fazer muito dinheiro, entendeu? No, Uhum. no direito. Né? O próprio direito internacional, se você trabalhar com contratos, às vezes contratos também. O direito do trabalho também gera uma renda muito, muito elevada, né? Mas, enfim, em termos de escolha, o direito tributário. Mas o direito tributário tem uma peculiaridade. Apesar dele ser muito cobiçado em questão financeira, poucos querem. Porque, em tese, é uma área um pouco mais complexa e, principalmente, existe uma ideia que, em parte, tem razão, de que você precisa saber matemática. Então isso já afasta um pouco o pessoal de humanas, né? Pô, tem que fazer conta? Vai ter alguma vez, mas pô, então melhor não, melhor ir para outra. Então já afasta o aluno. Né? Nem a pessoa começou a trabalhar e. Não, o aluno. Enfim, isso não procede muito mesmo porque em muitos processos tributários, você que envolvam conta, você vai ter um auxílio técnico, possivelmente de um contador, né, um perito. Então também não, você não vai precisar fazer a conta. Né? Claro, tendo um raciocínio matemático ajuda. Né? Acabou de Não é responder a você que vai fazer. pergunta que mandaram aqui. Né? Mas para ir para a área tributária precisa saber bastante matemática, né? Pelo jeito não, né? Você precisa É, minimamente não ser averso, vá. você precisa não ser averso. Uma coisa curiosa é que muita gente que vai para a área tributária acaba fazendo curso de ciências contábeis depois. Né? Entendi. Né? Qualquer Então, semelhança não é mera coincidência, né? não, não é não. Não é não. Entendi. Então, porque Para é quem não uma coisa sabe, também gente, o interessante. Diogo está se graduando em ciências contábeis. Então, por É, isso eu tô falando, qualquer semelhança não é mera coincidência. exato, exato. Curiosamente, a área trabalhista, que é uma área de pouca complexidade, mas envolve também valores relativamente elevados, saber fazer conta também é muito interessante. Nem por isso Uhum. afasta o pessoal A de trabalhar na população. trabalhista. Não. Entendeu? São coisas que não fazem muito sentido, mas acontece. Mas vamos lá, quais as áreas mais comuns do direito? Acho que talvez tenha sido esse o intuito da pergunta. Sim. É a área civil, que a atuação é muito ampla, e a área Uhum. trabalhista também, porque é uma grande demanda de processos. É uma área que eu particularmente julgo sem muita complexidade. É fácil de aprender, mas é difícil de você ser mestre num sentido não de mestrado, mas no sentido de Uhum. ser, né, Especialista aí. então, acaba agregando também muita gente. E também tem na área trabalhista tem aquela questão de justiça social, também acaba agregando muita gente que, né, naquela ideia de, não, vou fazer justiça, vou ajudar quem mais precisa, né? São essas duas as áreas mais comuns, diria eu. Ah. Né? Engraçado, eu também imaginei que civil fosse realmente uma das mais comuns, porque se eu fosse eu, né, uma estudante de direito, provavelmente eu pensaria, né? Bom, é a área que tem maior atuação, então maior chance de eu ter uma porta de É, entrada, né? Pensaria exato, assim, exato. faz sentido, acho que a maioria provavelmente pensa assim, então. Tem muitos advogados cíveis e muitos trabalhistas, né? Na É. prática. Agora, lembrei de outra coisa que você ia falar também, que na hora você falou, previdenciário, por exemplo, não é meu forte, eu passo para outras pessoas. Uma coisa extremamente importante, né? Em todas as profissões que a gente tem visto aqui nas lives, falando das especialidades dos campos de atuação, né? A gente acaba se aproximando mais de um do que de outros, naturalmente. E o quanto é importante a gente identificar tanto os nossos pontos fortes quanto pontos fracos, né? E assim, falar, ok, disso eu não tenho conhecimento, tudo bem, eu vou passar para quem tem. Uhum. Né? Essa é Sim, uma com coisa muito certeza. importante da gente como profissional. Sim, Assumir, com certeza. né? Ter esse conhecimento Sim, como profissional nesse sentido. sim, exato, Legal. exato.
Exato. E que dicas você daria para quem está ingressando na faculdade agora de Direito? Olha, para quem está ingressando na faculdade, é estudar, estudar bastante, né? Tendo em vista que ao final do curso vai ter que fazer uma prova muito difícil, né? Então não adianta a pessoa ficou a faculdade inteira ali capengando, só essa conta vai ser cobrada ao final, Uhum. né? É, ter um norte também é uma coisa muito importante. Você ter um norte, você. Claro, não é no primeiro período que você vai ter esse norte, não é no segundo, não é no terceiro, nem no quarto, mas você ao longo das matérias que você for aprendendo e da sua vivência, dos seus gostos pessoais, você ir traçando um norte. Tipo, olha, eu gosto dessa área, ou eu gosto de determinada profissão, e eu quero seguir esse caminho. Mas também outra coisa importante é você seguir esse caminho, mas também estar preparado para a mudança, porque não necessariamente as coisas vão acontecer como você quer. Não necessariamente você vai atuar naquela área, ou a maioria daqueles processos vai ser naquela área. Sim. Não, é uma coisa muito comum. Pelo menos eu que estudei em faculdade pública, a grandíssima maioria das pessoas que estudou comigo queria fazer concurso. E concurso para juiz, promotor, é, defensoria pública, né, concursos públicos, né? E uma coisa que eu vejo é que poucos seguiram esse caminho. Alguns foram para a advocacia privada, outros acabaram passando em concurso, mas não necessariamente aquele concurso que eles queriam. Uhum. Outros sequer estão atuando como advogados, estão atuando em direito. Né? Então, você também estar preparado para as mudanças que a vida é, vai trazer. Isso eu acredito que seja em toda a profissão. Você tem o seu norte, mas também esteja preparado para abrir um pouco os seus horizontes. Eu acho que esse foi um defeito meu, inclusive, na faculdade. Eu foquei muito naquilo que eu queria, né, que na época eu queria, e depois, quando eu fui para a vida prática, e quando eu entrei para a vida prática, eu já na vida prática eu pensava assim, não, eu quero atuar eu por conta própria mesmo. Tenho meu escritório, tenho meu CNPJ. Eu vi que eu tinha que abrir o meu leque. Eu tinha que aprender outras coisas. Foi um pouco difícil? Foi, mas aprendi. Então, para quem está entrando na faculdade, talvez não cometeu o mesmo erro que eu tenha cometido. Então, você seguir um caminho, mas olhar para todos os lados, não fechar portas, tá Uhum. sempre aprendendo coisas novas, sempre disposto a aprender novas habilidades. Né? Engraçado que eu estava comentando isso hoje com uma pessoa, que quando eu saí da faculdade, eu era muito ruim em negociação. Muito ruim, muito ruim. Tanto que eu me lembro até hoje, meu primeiro processo foi para minha sogra. A gente foi contra uma empresa de telefonia, não sei se eu posso citar o nome agora. O advogado da outra parte ofereceu, não, ofereceu um salário mínimo de acordo. E na época eu sem o menor traquejo, sem o menor nada, sem saber até como falar, como contestar, fazer uma contraproposta, virei para minha cliente barra minha sogra e falei, aceita, aceita. Hoje eu pensando, talvez tivesse conseguido mais negociando o acordo. Uhum. Mas aí o que você tem que aprender? Você tem que estar disposto a se aperfeiçoar ao longo da. Quando eu percebi que, olha, eu tenho que aprender a negociar, eu tenho que aprender a contrapor determinada oferta, a me impor. O que eu fiz? Eu passei a ver vídeo no YouTube Uhum. sobre negociação, aulas sobre negociação e vídeos de negociação simulada. E aprendendo, e fiquei ali vendo, absorvi aquele conhecimento e fui reproduzindo na prática. Ou Até seja, mesmo você e no final, assistindo outras pessoas, né? Às vezes em outras audiências, em outros acordos, sim, também te dá ajuda disso, né? sim. E percebi que aquilo era um script e hoje, não que eu seja um grandíssimo negociador, mas faz leveza
negociar acordos com muito mais leveza, porque eu já sei qual é o script a ser seguido, porque eu aprendi vendo vídeo, até mesmo vendo na prática. Então eu consigo reproduzir aquilo para praticamente todas as negociações. Então, assim, é algo que a pessoa também vai ter que aprender novas habilidades. Uhum. Às vezes a pessoa ela é muito tímida, vai ter que aprender a socializar. Então, assim, tem um grande arcabouço de coisas que a pessoa vai ter que se desenvolver. Mas também não estou falando isso como pressão, ó, você vai ter que fazer isso. Não, é uma Uhum. coisa que vem naturalmente. Você vê as Mas suas sim, de tenha isso necessidades. planejado ao longo da sua graduação, né? Não é nem planejado, é saber que você vai evoluir. E não Uhum. ter medo de aprender coisas novas, entendeu? Não ter medo de, olha só, eu fui mal naquilo e vou ter que melhorar. E não ter medo de fazer um trabalho ruim quando estiver começando, ou fazer alguma coisa que, olha, é sempre estar disposto a aprender, sempre estar disposto a se aperfeiçoar. Isso na graduação e na vida prática nem se fala, entendeu? Sim, ótimas dicas. E bom que você até também falou do mercado, né, de trabalho. Eu ia mesmo te perguntar isso também. Né? Principalmente na área do direito, a gente acaba tendo duas grandes opções, né? A área privada e a área pública. De Exato. novo, divide em dois. Né? Você poderia assim, falar resumidamente, sei que é muita coisa, né, sobre essas duas áreas, mas assim, o que cada um pode optar em termos disso? Então, vou começar da mais fácil, né, que é de definir, que é a área pública. A área pública, Uhum. você, claro, tem outras opções, mas em geral é o judiciário, concurso para o judiciário, né, o judiciário, o Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho, Tribunal Federal. Você pode ir para a advocacia do Estado, que é a Uhum. Procuradoria do Município, que é a Procuradoria do Estado e a Advocacia da União. Né? Ou seja, você vai advogar para o município, Estado ou governo ou União Federal. Tem a Defensoria Pública, que você vai advogar para aquelas pessoas hipossuficientes, aquele que não tem condição de custear um processo. São pessoas pobres que precisam daquele auxílio e o Estado é obrigado a fornecer. Então, Né? vou ver se eu sei. E, na e tem outra. Tem delegado, tem Ministério Público, tem advogado de empresas públicas, por exemplo, ou sociedades de economia mista, por exemplo, advogado do Banco do Brasil, advogado da Petrobras, advogado da Docas, entre outras. Né? Então, mas para ingressar você tem que passar num concurso público. Né? Uhum. E na advocacia privada, você tem duas opções. Ou você advoga numa empresa ou advoga num escritório. Na empresa, você vai ser contratado pela empresa e vai cuidar do jurídico daquela empresa. O que é geralmente, em sua grande maioria, o jurídico da empresa faz? Vê os contratos, vê a relação de trabalho dos empregados, os processos trabalhistas, vê preventivamente se está tudo direitinho, ver se a questão se é uma empresa principalmente de comércio, se as questões consumeristas estão sendo feitas corretamente, até mesmo atuando preventivamente e defendendo em eventuais processos. Uhum. E o escritório você vai atuar tanto para empresas quanto para pessoas físicas. Aí vem aquela questão, tá, mas se a empresa tem seu advogado, por que tem um escritório e vai advogar para a empresa? Primeiro que nem toda empresa tem um advogado. Geralmente, empresas de menor porte, elas não têm nem advogado dentro delas. Geralmente. Então, elas contratam um escritório para fazer aquele serviço. E até mesmo empresas de grande porte, por vezes tem o advogado para cuidar internamente do andamento dos processos, fornecer dados do processo para o advogado que irá representar no processo. E esse advogado, por sua vez, é o do escritório.
Então, eles Ou até o caso de têm uma... empresas grandes, mas que estão em outro estado, em outro país, enfim, e acabam contratando. Exatamente, ainda tem isso, que empresas de outros estados já receberam. Não é nem comum, é uma empresa fornecedora de produtos e ela é localizada em São Paulo. Aí a pessoa compra aqui do Rio, vem um defeito no produto, a empresa não quer trocar, não quer devolver, não quer nada, tá. A pessoa entra com processo aqui no Rio de Janeiro, né, não vai mandar o advogado lá do Ah, de não sei estado aonde. pegar o avião, vamos contratar aquele escritório. Então, e a grande questão do escritório, em comparação com a empresa, é que na empresa o advogado ele é contratado pelo regime CLT. No escritório, não é necessariamente assim, porque especificamente na advocacia, perdão, existe a figura do advogado associado, que em tese é aquele advogado que tem liberdade de horário, que pode ter seus próprios processos, atua tanto nos seus próprios processos quanto nos processos da empresa. Perdão, do escritório a que ele se associou. Uhum. É contratado para fazer um serviço pontual, mas na prática a gente vê que a grande maioria dos escritórios contrata o advogado como associado, mas exige ele um regime análogo ao do CLT. E a consequência prática disso é que muitos deles não têm benefícios trabalhistas, como 13º, FGTS, né, entre outros. Não tem que obedecer um piso salarial. Então, geralmente, quem eu vejo que quer ir para a área privada se sente um pouco mais confortável quando está numa empresa versus quando Uhum. está no escritório. Não que a pessoa no escritório não seja ruim ou, Uhum. ou vai ganhar pouco, mas realmente muitos escritórios pagam muito pouco, mas também existem outros escritórios que permitem uma ascensão até mesmo melhor do que numa empresa, porque na empresa você vai ficar estagnado naquela hierarquia da empresa. Às vezes no escritório, o escritório pode crescer, pode te chamar para ser sócio, mas sócio mesmo, aquele que vai Uhum. repartir bem os lucros, não aquele sócio só ali para não precisar pagar uma verba trabalhista, mas isso é outro assunto. Então, você pode crescer sendo sócio, enfim, eu acho que também a ascensão da carreira em escritório talvez seja melhor do que em empresa. Mas também é uma percepção minha. Você pode falar com alguém que trabalha em empresa e falar, não, tem nada a ver isso. Empresa é muito melhor. Pode trabalhar com alguém ver alguém do escritório, virou sócio e fala, não, só em escritório é a melhor coisa. Você começa ganhando pouco, mas logo depois. Enfim, cada um tem a sua vantagem e desvantagem, cada pessoa Sim. pode vir a ter a sua respectiva percepção. Vantagem e Entendeu? desvantagem, né? Cada um vai se encaixar melhor com os estilos de vida que cada um está determinando para si, né? Enfim, Uhum. são realmente coisas diferentes. Que Uhum. defeitos você imagina assim que não são aceitáveis para alguém que está ingressando direito? Olha, primeiro os defeitos mais básicos de quem está realmente ingressando na faculdade. É Uhum. você não saber escrever bem, tá? Porque, parece Você saber assim, escrever mas, caligrafia? Não, não é isso. É não, é ortograficamente de escrever, maneira correta. escrever um português. Parece uma ignorância que eu estou falando, mas isso não vou dizer que é comum, mas existe até colegas que você vê a petição, você fica assustado. Então, Sim. assim, é E parece um inaceitável. preciosismo, mas está relacionado com a credibilidade que o teu trabalho vai passar, né? Não, com certeza. Eu não estou nem falando de errinhos básicos, assim, tipo, às vezes Uhum. a pessoa digitando cometeu um erro ali, trocou, botou só um R ao invés dos dois R's, mas estava digitando rápido. Isso aí até a gente entende, é muita coisa para fazer às vezes durante o dia, você está correndo e é. Estou falando aqueles erros repetitivos que você vê que a pessoa não sabe escrever. Né? Isso, Uhum. ainda bem que existe a prova da OAB, que isso faz um filtro grande, mas mesmo assim tem algumas pessoas que passam dessa filtragem. Né? E, então, saber escrever bem, um português claro, saber escrever de uma maneira que a pessoa vá, quem está do outro lado vá compreender. Não é só escrever sem erro gramatical, o que já é muito Uhum. importante, mas Uhum. também escrever de uma maneira que quem está do outro lado vai entender. Né? Então, quem não tem essa habilidade
vai ter que aprender. Senão vai ficar muito limitado na profissão. Uma pessoa que Uhum. não sabe interpretar bem um texto, ela pode até mesmo se formar, até mesmo passar na OAB. Mas novamente, vai ficar limitado na profissão. Então, antes de você entrar na faculdade, o que você não pode ter? Você, vamos dizer assim, você não pode ser uma pessoa ruim em português, de uma maneira geral. Leitura, compreensão e escrita. Mas aí vou até um pouco além, e durante a faculdade, principalmente na vida profissional, quais são os defeitos que não são aceitáveis? Primeiro, defeito ético, um profissional sem ética. Infelizmente a gente vê muitos por aí assim, mas é algo, a meu ver, inaceitável. E até mesmo defeitos de caráter. Não é incomum você ver relatos de pessoas que foram passadas para trás pelos seus respectivos advogados. E advogado é uma profissão de extrema confiança. Você, né, Sim. é o advogado da pessoa, você é o representante daquela pessoa. Então, Você a está pessoa está garantindo os confiando em direitos você. daquela pessoa, né? Ou deveria. Exatamente, exatamente. E muitas das causas são causas extremamente relevantes, assim, que envolvem a vida, que envolvem algum prejuízo muito grande que a pessoa teve. E você, por sua vez, ter como seu representante uma pessoa que esteja visando o próprio benefício em detrimento da outra pessoa, do cliente, é muito grave. Outro defeito que eu acho muito grave, não aceitável na profissão, mas infelizmente também é muito comum, é a própria questão de mentira. No direito tende-se a relativizar um pouco a mentira, é a versão dos fatos. Mas olha só, muita gente mente. Então, assim, quem transita nos corredores de tribunal, você vê as coisas, entendeu? Eu, particularmente, já vi, inclusive, um advogado orientando a testemunha de um processo e falando: olha só, estou mostrando um tablet para a pessoa e falando: olha só, tu vai ter que falar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso na minha frente, o lugar cheio. E a pessoa, a testemunha falando: mas doutor, não foi assim não, não aconteceu assim não. Aí o advogado virou e falou: mas foi isso que eu botei na petição, então tu vai ter que falar. E sem o menor pudor, em volta de um monte de gente, eu olhando, sabe, consternado ali. Então, assim, para mim isso é inaceitável, Sim. apesar de não ser incomum. Né? Claro, É. tem o próprio Código de Ética da Advocacia veta isso. Uhum. Mas é muito difícil de você conseguir pegar, entendeu? Mas também quando pega, dá um problema muito grande, Dá um problema grande. entendeu? Não. Então Até porque aí você isso está para ali mim é garantindo o inaceitável. direito do outro, mas também diante de um limitador, né? Que é assim, você não criar uma realidade Sim, paralela para garantir o direito do outro. Vai exatamente. com Eu calma na critico história. muito, eu critico muito aquele profissional que é meu cliente acima de tudo, entendeu? Meu Uhum, cliente, tudo para o meu cliente, mesmo que ele não tenha direito. O que não é incomum em muitas áreas do direito. uhum. Então, isso, a meu ver, isso é péssimo, porque você tira a credibilidade da advocacia. No final das contas, né, a imagem do advogado na sociedade não é uma imagem tão bonita assim quanto eu acredito que deveria ser. Não é uma Uhum. imagem. Né, muitos têm a imagem do advogado, aquela pessoa enrolada, aquela pessoa aí. Será que dá para confiar mesmo naquela pessoa? Então, tanto que você arranja um advogado depois de um monte de indicação. Você não vai, por exemplo, que nem num consultório médico, muitas das vezes, como é que você vai encontrar um médico? Você vê na internet, vê no seu plano de saúde, vou naquele médico. Você pressupõe uma confiabilidade. O advogado não Uhum. funciona muito assim, é muito na indicação. Por quê? Porque não tem uma relação de confiança tão grande, né? E fora que até mesmo para fins de, de imagem mesmo, você vê aquele advogado ali fazendo determinadas coisas erradas, você acaba afetando toda uma classe. Então isso é Sim. inaceitável, você está fazendo um prejuízo coletivo. Né? Tanto, Uhum. todo mundo perde com isso, entende? Então, para mim Exatamente. também isso também é muito grave.
Sim. Bom, acabou que você falou então das habilidades, dos defeitos, né? Acho que temos conta de tudo. Tem mais alguma coisa que por acaso eu não tenha perguntado que você acha muito importante para alguém que escolha essa graduação? Olha, eu acho que a gente conseguiu dirimir todas as questões atinentes à graduação. Realmente, Uhum, eu reitero, se especializar, procurar sempre aprender coisas novas, tanto no direito, se manter atualizado, porque volte e uhum, meia, as normas elas mudam, não só as normas, mas por vezes a jurisprudência. A jurisprudência é o conjunto de decisões judiciais, né? Em um mesmo sentido. Elas mudam, então você está sempre preparado para isso. Você aprender a argumentar, até mesmo quando a lei não for favorável a você. Por quê? Eu não estou falando que você vai transgredir uma lei, mas você interpretar a lei conforme a Constituição, não necessariamente usando a letra fria da lei, mas colocando a lei num contexto social. Entendeu? Isso acontece muito. Inclusive, muita gente critica, às vezes, o STF por causa disso, porque o STF está usurpando a competência de outro poder. Mas não, é o STF interpretando a lei conforme a Constituição. Então, muitas teses jurídicas são calcadas em interpretação de determinada lei com base na Constituição. Muitas das teses, por exemplo, tributárias, que empresas ou pessoas físicas objetivam pagar menos impostos, menos tributos, é interpretando determinada cobrança conforme o que a Constituição diz sobre aquilo. Né? Então, é importante você estar sempre preparado a questionar. Não estou falando novamente, não estou falando transgredir, estou falando você uhum, questionar. Né? Não tem problema você não concordar com uma lei. Mas uhum, não concordo e não vou fazer. Você não concorda, mas tem que fundamentar o porquê daquilo estar errado. uhum, Se é uma coisa que, por exemplo, que envolva o direito à vida, eu não estou falando, não vou usar máscara de pano na rua porque eu não gosto. Não, não é bem assim. Tem gente que transgride essa norma, mas não é por aí que eu estou dizendo, porque quando você transgride ela, você está ferindo o direito à vida. Por outro lado, quando você vê uma norma que essa norma esteja ferindo algum direito fundamental da pessoa, aí é o oposto. Essa norma fere o direito fundamental, aí sim cabe a você, profissional, você, advogado, lutar não só pela aplicação da lei, mas principalmente pela aplicação da Constituição, que é a lei maior. Então você tem que saber interpretar muito bem a lei e principalmente saber interpretar muito bem a Constituição e saber aplicar ela conforme a lei. Que não necessariamente a lei vai estar compatível com a nossa realidade, ou a lei até mesmo vai ser constitucional. Quantas vezes a gente vê no noticiário, determinada lei foi inconstitucional? Por quê? Porque ela não era compatível com a nossa Constituição. E uhum. para a lei ter sido declarada inconstitucional, pressupõe um grupo de advogados contestarem ela. Entendeu? Uhum. Então, Exatamente. é isso. Se prepare, estude bastante ao longo da graduação, estude muito para a OAB, se especialize. Se for o objetivo, for a atuação prática, faça estágio, procure seu caminho, né, ao longo da faculdade, ao longo dos estágios, mas também esteja preparado para esse caminho mudar, eventualmente. Tá certo? Ah, perfeito. Obrigada, Diogo. Queria muito agradecer a tua participação aqui. Eu geralmente deixo também, não sei se você se incomoda, de deixar teu Instagram junto da salvo na Ah, live. Quem tiver alguma dúvida pode te mandar uma mensagem, enfim. Tem problema? perfeito. Meu Instagram. Posso. Não, não, só ver qual é meu Instagram. Meu Instagram é Ah, não, eu marco arroba. aqui. Eu marco, Ah, pode tá. Ah, deixar. beleza. Ah, tá ótimo, tá Tá ótimo. bom, fica mais fácil. Tá Tá certo, tá bom? certo. Muito Tá obrigada ótimo, então. mesmo, gente. Perfeito. Tchau, Qualquer coisa tchau. que precisar, estamos aqui. Tá Tchau, ok, tchau. obrigada. Uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.